Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Lu Invest. No vídeo de hoje eu trouxe aqui para vocês os meus três fundos imobiliários que mais pagaram dividendos nesse ano de 2023. Bom, o nosso maior objetivo quando começamos a investir é receber dividendos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quanto que eu já recebi desses fundos imobiliários, desses três fundos imobiliários que são os principais fundos imobiliários da minha carteira, os que mais pagaram dividendos. Bom, vou mostrar aqui para vocês. Como vocês podem ver, eu estou aqui na minha corretora. Nesse momento eu vou clicar aqui na aba Proventos para a gente ver aqui quanto que eu já recebi desses fundos imobiliários. Como vocês podem ver, a aba Proventos está aqui atualizada. Vou clicar aqui em ano, tá, gente? Aqui, como vocês podem ver, nesse ano eu já recebi R$ 554,17. Eu trouxe até um vídeo mostrando para vocês os meus primeiros R$ 500 de dividendos nesse ano de 2023. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês quais são os principais fundos imobiliários da carteira, os fundos imobiliários que mais pagaram dividendos. Aqui, gente, eu já recebi mais de R$ 400 apenas de fundos imobiliários nesse ano de 2023. Eu vou clicar aqui em FIIs para a gente ver aqui quanto que eu já recebi, tá? De quais foram os principais fundos imobiliários. Gente, e o primeiro fundo imobiliário aqui, talvez você já tenha até uma ideia de qual que é esse primeiro fundo imobiliário. O fundo imobiliário que mais pagou dividendos aqui na minha carteira foi o MXRF11, que eu recebi aqui R$ 120 desse fundo, apenas nesse ano de 2023, o MXRF11, que continua pagando bons dividendos, continua pagando certinho, é um excelente fundo imobiliário. Venho esperando esse fundo imobiliário baixar sua cotação para que eu volte a investir nele, mas tá difícil, né, gente? Ele não cai a cotação, continua com a cotação bem alta, continua com PVP acima de 1. Então, vamos aguardar para ver se ele tem aí um pouco de queda, para ver se dá para voltar a investir nesse fundo imobiliário. O segundo fundo imobiliário que mais pagou dividendos aqui na carteira, por incrível que pareça, tá, gente, que não é um fundo que está tão falado no momento, porque ele vem sofrendo muito. O mercado ele é muito assim, efeito manada. Quando um ativo ele está sendo muito falado, o mercado fala muito sobre aquele ativo, as pessoas falam muito sobre aquele ativo, os investidores falam muito. Tem muitos vídeos sobre aquele fundo, sobre aquele ativo. E nesse momento eu acredito que é um fundo imobiliário que está um pouquinho esquecido aí, mas é um excelente fundo imobiliário, apesar de ter uma carteira bem arriscada. Quem investe nesse fundo está ciente que a carteira dele é muito arriscada, mas é um fundo imobiliário que, apesar de ter caído a distribuição de dividendos, é um dos fundos imobiliários que mais pagou dividendos aqui na carteira em 2023. Se eu estou falando de IRDM11, apesar dele estar sofrendo muito, apesar de vir distribuindo poucos dividendos nos últimos meses, mas é um dos fundos imobiliários que mais pagou dividendos aqui na carteira. Eu recebi aqui R$ 64,97 nesse ano de 2023. Como eu falei para vocês, ele não vem pagando bom dividendo, mas é um fundo imobiliário que pagou bons dividendos aqui na carteira. Bom, o terceiro fundo imobiliário que eu vou mostrar aqui para vocês que mais pagou dividendos na carteira é um excelente fundo imobiliário, é um fundo de galpões logístico. Estou falando de XPLG11, pagou aqui R$ 57,58. É um fundo imobiliário muito bom, é um fundo de galpões logístico. Eu sou suspeita de falar, porque todos os fundos imobiliários da minha carteira eu gosto muito, eu analisei muito bem antes de começar a investir. E aqui nesse ano de 2023 ele já me rendeu aqui R$ 57,58 de rendimento, gente. Esses são os três fundos imobiliários que mais pagaram na minha carteira de investimento nesse ano de 2023. Depois vem aqui XPML11 com R$ 53,49. HGRU com R$ 44,06. E assim vem os outros fundos imobiliários que eu recebi menos proventos. Mas esses são os principais fundos imobiliários da carteira.
São fundos imobiliários que eu já atingi uma certa quantidade de cotas. O IRDM, eu estou aqui com 10 cotas desse fundo, parei de investir nele por conta do risco também, por conta da diversificação, que quando eu cheguei às 10 cotas, eu foquei em outros fundos imobiliários para atingir as 10 cotas também. Tem alguns fundos imobiliários da minha carteira, por exemplo, e HGRU, que eu quero atingir as 10 cotas, HGLG também eu quero atingir as 10 cotas. Esses dois fundos imobiliários eu ainda não tenho 10 cotas e eu quero atingir as 10 cotas desses dois fundos imobiliários. XPLG, eu já tenho as 10 cotas desse fundo. XPML também, eu já tenho as 10 cotas, então falta apenas esses outros dois fundos para eu atingir as 10 cotas e eu pretendo atingir nos próximos meses. Bom, os outros fundos de base 10 é que eu recebi pouquinhos dividendos, porque eu apenas reinvisto os meus dividendos, por exemplo. Kizu eu recebi R$ 2,88, VGHF11 eu recebi apenas R$ 1,88 também, porque são fundos de base 10, e os fundos de base 10 eu apenas reinvisto os meus dividendos. Eu tenho poucas cotas desses fundos, mas a minha meta para eles é atingir as 100 cotas. Vamos ver aqui quando que eu vou conseguir atingir as 100 cotas desses fundos imobiliários. Por enquanto, o Kizu é o fundo que eu tenho mais cotas de base 10 e o MXRF11 que eu já tenho aqui 125 cotas desse fundo. A minha meta para os outros dois fundos de base 10 é atingir as 100 cotas. Bom, gente, nós começamos com tão pouquinho, eu comecei recebendo tão pouquinho de dividendos aqui, gente, como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui para vocês, dos meus fundos imobiliários. Em 2022, eu recebi R$ 144,74. Gente, se eu clicar aqui, vou mostrar aqui para vocês os fundos imobiliários. O que eu mais recebi dividendos aqui foi o MXRF11, que eu recebi R$ 32,80. E nesse ano de 2023, de MXRF11, eu já recebi R$ 120. Então, como vocês podem ver, é uma evolução. Praticamente eu quadripliquei os meus dividendos MXRF11 nesse ano de 2023 e essa é a mágica. Essa é a mágica de você investir, porque a partir do momento que você começa a investir, você já vai fazendo o seu dinheiro trabalhar para vocês. Quanto mais você investe, mais dividendos você vai receber. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve, já deixa o seu like, certo? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.